Olá, hoje eu estou aqui com a Mariane, ela vai se apresentar depois para a gente conversar um pouquinho sobre a importância de vários pontos que ainda não são trabalhados em algumas escolas. Olá, hoje eu estou aqui com a Mariane, ela vai se apresentar depois para a gente conversar um pouquinho sobre a importância de vários pontos que ainda não são trabalhados em algumas escolas, mas em outras, através da BNCC, já estão pensando sobre isso. Então, Mari, estamos aqui hoje, falar um pouquinho. A Mari é estudante de psicopedagogia, então está entrando no segundo ano de psicopedagogia e ela vai conversar um pouquinho conosco aqui nesse bate-papo. Tudo bem? Tudo. Então, eu sou Mariane e estou aqui para fazer esse bate-papo contigo. Ótimo. Gente, esse bate-papo ele serve para cada vez mais as pessoas que estão pensando em fazer psicopedagogia, atuam em escola e querem também atuar em outras áreas, porque nós não somos presos a um determinado lugar. Mas o que importa é essa maturidade, esse olhar crescendo dentro das nossas leituras, do nosso conhecimento. Por isso que eu trouxe a Mari um pouquinho para ela falar sobre a sua trajetória dentro da área da educação, brevemente, assim, no sentido de por que chegar na psicopedagogia? Porque a psicopedagogia é um olhar de processo de aprendizagem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho uma trajetória dentro da educação, na área da educação especial, na pedagogia, em alguns setores na escola. Também tive a oportunidade de ter conhecimento das relações que são feitas, do sentido da vida, das transformações que são feitas nos sujeitos, e isso foi despertando dentro de mim o desejo pela psicopedagogia. E esse olhar da psicopedagogia para crianças da cultura surda, né? Então, pensando nesse aspecto, nós temos projetos para isso. Assim, o que tu pensa sobre isso? O que tu já viu e estudou sobre isso dentro da área da psicopedagogia, assim? Nós temos vários processos a serem pensados, a partir daquilo que nós temos de conhecimento da inclusão, da acessibilidade, e temos também o atendimento que é feito para a pessoa, não para a sua comorbidade ou para a sua queixa ou para aquilo que ela traz como condição de vida. E futuramente, sim, eu tenho nesse desejo de abrir espaços para que outras crianças sejam atendidas também nestas condições, que hoje se oferece pouco espaço para que eles sejam atendidos. E a psicopedagogia, ela fornece esse olhar, Ela fornece esse olhar dentro do processo de aprendizagem e hoje, atualmente, tu atua dentro de escola, Uhum. E o que tu vê, assim, Mariane, o que precisa realmente dentro das nossas escolas? Porque a gente vem de uma trajetória de escola que nós temos muito boas experiências, assim, tem coisas que a gente está remando ainda. Então, hoje, tu atuando dentro da escola e dentro da função que tu exerce, o que tu presta atenção, assim, e vê? Isso teria que ser mais abordado. Então, hoje eu percebo que as crianças precisam serem vistas como crianças, como um ser humano, como aquelas que estão em processo de aprendizagem, mas que também ensinam. Nós temos um pouquinho de dificuldade ainda de entender como a criança está mostrando para mim o que ela quer aprender, como ela aprende, a forma como eu vou lidar com essa situação que ela traz para mim e como despertar esse sentido da vida nas crianças, de forma que nós não fortalecemos aquilo que é bloqueio, aquilo que é negligência, muitas vezes, das famílias, e de uma forma mais humanizadora também. Isso precisa ser muito, muito olhado mesmo hoje em dia. E como a Mari está falando sobre esse olhar de formação, porque aí é a formação dos professores também, Mari? Entra a psicopedagogia institucional aí, O que agora, nesse um ano de psicopedagogia, o que tu conseguiu entender, assim, Tá fechando um ano, essa psicopedagogia institucional, os benefícios que essa psicopedagogia institucional traz para dentro da escola?
Então, dentro da escola é possível nós observarmos os processos, né? Não só do docente, não só do aluno, mas todo o processo institucional, a forma como se dão as relações, como as pessoas se colocam nesse processo de aprendizagem, como elas se colocam com abertura para as transformações também que são sugeridas, como nós podemos perceber aquilo que é possível crescer, aquilo que é possível atingir a essência das pessoas também dentro da instituição, né? E processos. Todos os processos, eles não são perfeitos, né? Eles nos trazem aquilo que é necessário ser mudado, aquilo que é necessário ser transformado, mas isso precisa de abertura, de compromisso, né? De deixar-se também transformar. Então eu percebo dentro da instituição essa possibilidade de contribuição nos processos, de ter uma observação mais pessoal, né? Olhar a pessoa dentro do seu processo também. E a gente vai crescendo a cada dia, transformando. Agora tu falou uma coisa muito interessante, né? Que é o processo de todas as pessoas que estão dentro da instituição e trabalhando com crianças, trabalhando com os adolescentes, trabalhando dentro da comunidade surda também, todas as crianças, inclusão, né? Porque muitas vezes a gente já acha que o professor já está totalmente pronto para atuar numa escola. E a gente sabe que a demanda, que as perspectivas, que as pessoas são diferentes. Então, todos nós somos diferentes. Então, aquela questão que nós falamos muito na pandemia, e, claro, nós vamos ter que retomar muito isso, que é a resiliência, né? Esse olhar não só empático, como se permitir também errar, ver os seus fracassos e transitar sobre eles, né? Porque se eu não consigo entender, é isso que a Mari está falando, se eu não consigo entender aquilo que eu vivo, eu não consigo ensinar o outro a se permitir viver isso. A errar, né, Mari? Como é que tu vê isso, assim? Eu acho que envolve um pouco da maturidade emocional também, né? Inteligências emocionais, que a gente fala tanto em escola agora, né? Isso a gente precisa ensinar nas escolas, né? Um dos aspectos que muitas vezes a gente fecha os olhos para isso, exige do sujeito uma maturidade que muitas vezes ele não teve a oportunidade de desenvolver, né? Então, resiliência a gente aprende, né? Ela não nasce com a gente, é um caminho de busca, de fracasso, muitas vezes de reconquista de si mesmo e encontrar-se a si, né? E esse é o caminho que a escola precisa percorrer, porque se nós não contribuímos para que o sujeito se encontre, onde ele vai se encontrar? Sim. E a escola é esse espaço, né? A escola, eu costumo dizer que a escola é a própria sociedade, porque a gente está dentro da sociedade e a escola foi criada para cada vez mais a gente olhar para o ser humano, né? Se permitir o erro. Muitas vezes até eu vejo, né, pessoas dizendo, ele está fazendo isso na escola, que bom que está fazendo na escola. Porque tem os mediadores, tem as pessoas que vão estar com um olhar mais fraterno, né, misericordioso para aquela criança, para a gente conseguir desenvolver. E nós, quando a gente pensa assim, essa tua fala, ela é bem esclarecedora, nós estamos nos permitindo todos aprenderem, uns com os outros, né? Então, como tu disse no início, eles estão nos ensinando também. Considerando esse ensinar e esse aprender, como nós vamos pensar sobre 3 pilares fundamentais para o trabalho dentro de uma escola para desenvolver a maturidade no sujeito? O que tu pensa sobre isso? Não penso. Então, sobre os pilares, o que a gente pode trazer como talvez embasamento da nossa prática é a inteligência emocional, que precisaria muito ser trabalhado nas escolas, fortalecendo na criança aquilo que é positivo, o seu potencial, a forma como ela precisa se desenvolver emocionalmente, mas também psicologicamente, dando um aporte mais resolvido das suas questões, né, também, para que isso apoie tanto a inteligência, a cognição, quanto as questões físicas. Sim. Em segundo lugar, a maturidade, como projeto de vida também, né, trazendo presente quais são os sonhos que o sujeito tem, qual a sua perspectiva de vida para o futuro, porque hoje em dia nós temos muitos adolescentes, muitos jovens que não conseguem pensar no futuro. Sim, sim.
Eles estão tão bloqueados, tão com questões internas não estruturadas, não resolvidas, que não têm uma perspectiva de vida. Sim. Então, nós precisamos ajudá-los a trabalhar isso. E, em terceiro lugar, a resiliência, né? Aquilo que a gente vinha conversando antes, que ela é aprendida, ela é conquistada, né? Ela precisa ser desenvolvida nessa caminhada também de aprendizagem, tanto cognitiva quanto emocional, para que a pessoa consiga lidar com conflitos, consiga lidar com frustrações, consiga lidar com realidades que muitas vezes fora da escola são tanto mais desafiantes, que vão fazer com que a pessoa então consiga se desenvolver de uma forma mais saudável. Nossa, foi muito interessante agora tu dizer esses 3 pilares, porque o autoconhecimento ele entra nos 3, né? Então, o autoconhecimento é isso que a Mari está dizendo. Quando a gente tem os pilares muito claros do que desenvolver no sujeito, nós estamos pensando nessa humanização que tu falou de início. Porque humanizar um sujeito é dar dignidade para o sujeito. Então, quando entra as questões dos sonhos, dos projetos, das metas, tu consegue ampliar isso, que muitas vezes os pais não tiveram, ou os pais já vêm com gatilhos que a gente usa muito, que já estão anulando aquele sujeito. Então, a gente tem que desmistificar isso cada vez mais, né? E entra um ponto fundamental também, que é uma questão de espiritualidade, né? A espiritualidade, a gente não entra numa questão de religiosidade, sim de espiritualidade, né? Mas tu considera que isso também é fundamental, por intermédio de parar um pouquinho, pensar, se escutar através das inspirações. Isso é válido também, né? Sim, muito válido, porque se nós não demos esse aporte para que a pessoa consiga se concentrar em si, né, no que mesmo eu acredito. Sim. Não só em quem eu acredito, mas em que, né? De que forma eu vou ter esse tempo para elaborar as questões que eu aprendo. Sim. De que forma eu vou parar para condicionar também a mim a dar continuidade a essa aprendizagem, não só materialmente, mas de forma espiritual. De que forma eu vou meditar, de que forma eu vou parar, vou pensar, vou retomar a minha caminhada. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento espiritual, que não quer dizer religião, Isso. né? Que quer dizer um tempo para si, né? Qual é o tempo que nós damos para as crianças na escola, para elas absorverem o conteúdo que elas estão recebendo? De que forma a gente retoma esses conteúdos, né? Então, tudo isso precisa ser revisto também. Ótimo. E para ti, para a gente encerrar esse bate-papo, que vão ter outros, claro, já queria te agradecer, ótimo. Quais os benefícios da psicopedagogia dentro da tua formação como pessoa e como profissional que está cada vez mais ampliando o teu desejo para seguir, né, dentro dos teus processos de aprendizagem, pensando no processo de aprendizagem do outro? Para mim, a maior contribuição da psicopedagogia foi e está sendo clarear os meus processos de aprendizagem. Ótimo, ótimo. Eu sinto como se eu estivesse criando asas. A psicopedagogia tem me dado asas para levantar voos muito maiores do que eu me imaginei ser capaz. Maravilhoso. Então, a psicopedagogia para mim está sendo uma realização única, de olhar para mim, de olhar para os meus processos, a forma como eu também vou me realizando nesses processos e como vou lidando com o processo do outro, da Sim. outra pessoa. O respeito, né? Respeito, empatia, alteridade. Ai, ótimo. Eu acredito muito nessa perspectiva da psicopedagogia, pensar nesse olhar de que o fracasso faz parte, o processo mais ainda, respeitando que cada um pode aprender no seu tempo, não um tempo que nem as pessoas estão falando hoje em dia, tem um tempo longo para aprender. Não é esse tempo. E todo o tempo que a gente fala, principalmente na psicopedagogia, depende da perspectiva que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente tem interpretações erradas. Parece que a gente vai deixar a criança laissez-faire. Não é isso. Mas essa parte que a Mari falou sobre se reconhecer, ter aquela experiência com aquele conteúdo, ter aquela experiência com o erro, com o acerto, a identificação, porque isso é o conhecimento, isso é sabedoria. E a gente corre tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem que dar uma parada.
Aí nós vamos ter professores mais centrados, que eles estão precisando ter um bem-estar docente. Eu entendo isso cada vez mais com a pandemia e agora com a relevância desse corre-corre. Não precisa correr tanto, tem que fazer com qualidade, né, Mari? Queria que tu deixasse um recado pro nosso público aqui do canal, né, sobre esses processos, sobre a importância do aprender. Eu acho que tu falou os 3 pilares, que esse vai ser o título, né? E vocês já viram os 3 pilares. Agora, qual é a importância do aprender? Então, aprender é deixar-se fazer, deixar-se constituir como sujeito. Isso é aprender. Viu? Isso é aprender. Então, se deixe constituir como sujeito de uma forma muito humanizada, respeitosa. Vou trazer a Mari mais vezes para o canal, para a gente bater um papo. E muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e fale para nós se você gostou dessa entrevista, que nós vamos adorar. Inclusive, eu vou dar para ela responder. Tchau, tchau. Deus abençoe e tudo de bom.